mais uma vez começando um papo de meliponicultor. Dessa vez falando sobre um dos principais problemas aí na meliponicultura, né? O famoso forídeo, onde o Ricardo Matarazzo já manda lá. Perdi várias iscas por causa desse problema. Já vai entrar nesse assunto, vai falar tudo sobre forídeo hoje. Como identificar, o que é, né? Por mais que eu tenha colocado lá nos stories, que boa parte só 2% não sabem o que são os forídeos, né? Pessoal entrando aí, Gustavo, Isis, já vão mandando aí, pessoal. Tá chovendo aí? Aqui tá chovendo, é isso aí, Ricardo. O clima, né, sempre é um assunto aí dos meliponicultores, porque afeta demais. Ó, tem uma mandaçaia aqui no meu cabelo. O clima afeta demais os meliponicultores em vários aspectos e nessa questão dos forídeos também. Então já entrou um pessoal. Uns 10 minutinhos de atraso aí devido à bateria, né? Peguei o celular para começar a live e fui ver que tinha alguma coisa ligado que comeu minha bateria e eu tive que deixar carregando. Mas, bora lá. Papo de meliponicultor hoje, então, sobre um dos principais predadores das abelhas nativas. E, né, o forídeo em si, ele não é um predador. Né? O que é o forídeo, antes de mais nada? Ele é um díptero, né? Ele é uma mosca da família Foridae. Então, por isso que a gente chama ele de forídeo. A espécie em si é o Pseudohypocera kertase. Então, essa é a espécie que é a mais encontrada, causando problemas para as abelhas. E eu falo que ele não é um predador, por quê? Porque ele não é tão ativo. Ele realmente se aproveita da condição de um enxame fraco. Então, ele não é um macaco que vai derrubar a caixa, ele não é o coati que vai destruir o tronco, a caixa da mesma forma, não é o tamanduá, não é a formiga que pode vir a atacar enxames fortes, mas geralmente a formiga também ela vai se aproveitar de enxames fracos. Então ele não é um predador que vai ativamente nos enxames, ele se aproveita de enxames fracos. Então essas mosquinhas entram lá, né, o macho e a fêmea, e bem lembrado, ele é um parasita, né, mas ele não é tanto um parasita porque ele não fica ali junto do enxame sempre, né? Ele pode fazer o ciclo dele fora do enxame, né, em material em decomposição. Então ele não é dependente dos enxames. Ele aproveita de matéria orgânica em decomposição e também se adaptou a se aproveitar do pólen e das células de cria, né? Principalmente pelo alimento larval, que, lembrando, ele é rico em pólen. Então essa mosquinha vai entrar, é uma mosquinha muito rápida e ela pode entrar também em enxames fortes, tá? Não é incomum você abrir uma mandaçaia e abrir uma Scaptotrigona, né? Principalmente esses dois grupos, e a borá também, mas a borá, se tiver problema, forídeo dentro, pode ser um problema. Mas nesses dois grupos, das melíponas e das Scaptotrigonas, é relativamente natural você encontrar uma ou outra mosca. Não aguardem esse número, mas esse número pequeno é importante. Por quê? Acima de 5, pessoal, já pode ser um problema bem significativo. Aí pode indicar alguma coisa, indicando uma revisão. Mas no geral, 1, 2, 3 mosquinhas dentro, não tem problema. Porque essas mosquinhas, elas são muito, muito rápidas. E conseguem sim passar pela defesa de uma mandaçaia, de uma Scaptotrigona, principalmente no final da tarde. Então esse é o período aí de maior susceptibilidade desses enxames. Você pode ver numa transferência, numa divisão, ou mesmo num ninho isca, uma caixa que está no meliponário, no final da tarde é que esses forídeos, que essas moscas tentam entrar e conseguem entrar. Aí vai depender do que ele encontra lá dentro. Tá? Então, por quê? Enxame forte, enxame populoso, não perece para forídeo. Né? Lembrando lá dos pilares do diagnóstico Eraptan, o ambiente, né, que é o local onde que é o ambiente onde a caixa está e a caixa em si, a força de trabalho, que são as campeiras, a rainha e os zangões, e o terceiro pilar, que são os recursos. E aqui a gente vai falar principalmente do segundo pilar, que o enxame populoso, ele não vai perecer para forídeo porque ele consegue, primeiro, ele não vai deixar lixo em excesso, né? Lembrando lá, forídeo precisa de matéria orgânica. Então, com isso, o enxame que faz a limpeza correta, que tem ali os potes todos organizados, a gente já vai entrar também nessa questão do manejo do meliponicultor, mas a gente falando aqui de enxames, do enxame em si, né? Então, quando está tudo organizado lá dentro, quando a lixeira não tem muito lixo acumulado, né? E quando o enxame é populoso, eles conseguem botar essas mosquinhas para fora. E caso essas moscas coloquem os ovos,
que demora em média 3 dias para eclodir, vai depender de temperatura, né? Mas em 3 dias aí ele faz o ciclo. As abelhas vão colocar esses ovos para fora também. Às vezes elas conseguem colocar as moscas, é um pouco difícil, né? Como eu falei, elas são muito rápidas, mas elas também conseguem fazer essa limpeza. Então, o enxame com o segundo pilar do diagnóstico da Pitã certo, numa caixa adequada também, né? Daí vai entrar a questão da caixa, que é a questão das frestas. Né? Uma caixa devidamente fechada. Mas ainda assim também, um enxame populoso forte, ele vai conseguir fechar essas frestas com resina. Né? Então, forídeo, geralmente, 99% das vezes, é problema de população e a caixa vai depender do quanto de fresta você deixou, né? Se tem uma caixa muito aberta, daí não tem como a gente conversar, né? É um erro grotesco do meliponicultor ou aconteceu o acidente da caixa cair e abrir. Né? Só para a gente entrar aqui numa história, eu coloquei nos stories esses dias e vai virar uma aula do meliponicultura na prática, eu encontrei uma caixa de meringuaçu aberta e com as células de crias comida. Mas não, o Ricardo já perguntou aí se caiu. Não caiu, Ricardo, foi algum pássaro que abriu. A tampa estava fácil de ser aberta, porém eu nunca tive problema com pássaro no meu meliponário. Nem comendo as abelhas, no voo, e nem... Ó, manda saia aqui no meu cabelo. Nem comendo as abelhas em voo, e muito menos abrindo uma caixa. Numa única vez, um pica-pau, ele fez um furo no enxame de jataí, que até o enxame que está aqui, está ali atrás, que depois entrou mirim, que depois entrou lambiolhos. Mas o furo não chegou a penetrar a caixa, ele não comeu o enxame. A jataí definhou por outro motivo, que é comum das jataís, mas no caso dessa miringuaçu, estava lá aberto, no mínimo aí há mais de um dia. O pássaro comeu todas as células de cria. Elas estavam ali com uma boa população, tinha muito forídeo dentro, já tinha o casulo de forídeo, né, a larva que se alimentou, se desenvolveu e fez o casulo para eclodir na mosquinha. E eu avaliei a população, fechei o enxame, né, eu encontrei pela manhã, fechei o enxame corretamente, né, era só colocar a tampa e o plástico, e fui avaliando no final da tarde. Então, avaliei a condição ali, né, não tinha larvas nos potes de pólen, estavam devidamente fechados, a população era boa. Então, avaliando a população, essa população deu conta das moscas que ficaram ali dentro, ainda se escondendo, e das que eclodiram depois. No final, a rainha conseguiu se esconder, né? Por isso que quando a gente abre o enxame, na imensa maioria das vezes você não consegue ver a rainha. Principalmente se você deu alguma batida na caixa, abriu uma melgueira primeiro, fez alguma coisa com o enxame antes de chegar nas salas de cria, dificilmente você vai encontrar a rainha. Por quê? Porque é o instinto dela se esconder. Você pode perder todas as células de cria. Se a rainha estiver ali, condições ambientais corretas, alimento e população, ele vai se recuperar, que é o que está acontecendo com essa mirinha agora. Então, avaliei ali a população e a população deu conta desse problema, que no primeiro momento foi o pássaro, né? Mas ele comeu ali o que ele tinha que comer, e depois os forídeos. Então, população é fundamental para lidar com o forídeo. E daí a gente vai entrar, isso no enxame, no enxame saudável, tá, pessoal? No enxame estável. Você não vai ter, 99% das vezes você não vai ter problema com forídeo. E daí a gente vai ter as espécies que são mais suscetíveis, mas ainda assim, mesmo uma borá, né, já entrando aí nas espécies susceptíveis, mesmo a borá, que é uma das mais susceptíveis a forídeo, o enxame estável não vai ter problema com forídeo. Mas voltando na borá, se você vê alguma mosquinha lá dentro, vale a pena aí uma revisão. Porém, sempre avaliando aspecto de movimentação do enxame, de reserva, histórico do enxame, né? O meliponicultor conhece. Por mais que você tenha diversas caixas, você vai olhar ali e vai saber avaliar, né? Pelo menos quem tem um pouco mais de experiência, quem já entende da criação de abelhas, vai conseguir avaliar, vai conseguir diagnosticar a situação do enxame. Então a gente vai entrar na questão de quando que o forídeo vai se aproveitar do enxame. Ele vai se aproveitar, como eu falei, quando tem pouca população, mas ainda assim, se tiver pouca população e não tiver nenhum chamariz, pode ser que ele não se aproveite, principalmente dependendo da quantidade de forídeos no ambiente. Mas a gente já vai entrar nessa questão da quantidade e presença dos forídeos, mas então ele vai se aproveitar quando tem mel, mel não, né? Mas o mel também, mas quando tem principalmente pólen e células de crias estouradas. E quando que isso acontece, Carlos? Isso vai acontecer, pessoal, principalmente na transferência do ninho isca, e pode acontecer na divisão quando você não utiliza a técnica correta e quando você não coloca campeiras suficientes na divisão. É por isso que na divisão muita gente faz a divisão, meu Deus, Carlos, eu não vi mais nenhuma campeira no enxame matriz, está tudo no enxame mãe. Será que eu fiz alguma coisa errada? A única coisa errada que
no caso quem vem com essa questão fez, é não estudar o manejo, né? Por quê? Porque na divisão a gente quer o máximo de campeiras possíveis. Ele é um enxame susceptível que, dependendo da divisão, né, uma divisão por discos, que pode ser, digamos, que a maior parte dos manejos de divisão são divisões por discos, é um enxame que não está estruturado. Então você vai precisar do maior número possível de campeiras, né? Então a transferência, principalmente, eu tenho que tomar muito cuidado com transferência, voltando, né, principalmente nas espécies susceptíveis, que são a borá, né, a mais susceptível de todas, e as melíponas e as captotrigonas. Elas atraem bastante forídeo, conseguem lidar com ele, né, a tubuna numa infestação. É bonito de ver a recuperação dela, né? Interessante, não bonito, porque a gente não queria uma infestação de forídeo. Mas é muito interessante ver a recuperação de um enxame de tubuna após ali uma infestação de forídeos, porque ela tem uma capacidade imensa de lidar com isso. Quando, mais uma vez, tá lá, não tem frestas na caixa e quando o enxame em si tem uma boa população. Então, para essas espécies desse grupo, mandaçaia, principalmente, né, que a gente consegue pegar em uísque e transferir, talvez uma bugia, muito raramente, mas a manduri e as escaptotrigonas, não colocar pólen para o enxame. A não ser que você tenha certeza, que você já tenha alguma experiência de avaliar a população. Mandaçaia, geralmente, pessoal, uma transferência, das que eu fiz aqui, já fiz algumas, das que eu fiz, geralmente o enxame vem pouco populoso. Então tem que tomar cuidado, não colocar nada de pólen, tomar cuidado com mel também, porque daí isso pode atrair um outro predador, que no caso é a formiga, né? Então tem que tomar cuidado com a mandaçaia na transferência do ninho isca. E no caso das escaptos, não colocar o pólen. Às vezes, quando eu vejo que o enxame está muito populoso, que os potes de pólen, às vezes você consegue tirar eles bem certos, você coloca o pólen ali dentro. Uma outra opção é realizar a transferência e já fechar o enxame no mesmo dia. Porque é simples, mas algumas pessoas não pensam por esse lado. Que quando o enxame está fechado, não tem por onde o forídeo entrar. Mas muito cuidado com a tela que você vai usar. Muitas telas não passam as abelhas, essas abelhas grandes, né? Tubuna, mandaguari, mandaçaia, manduri, elas não vão aborar, elas não passam pela tela, mas na tela passa o forídeo. Então você tem que tomar cuidado. Algumas pessoas fecham até com meia calça, pega a meia calça lá, a própria meia calça, né, no caso se for mulher, ou pega a meia calça da esposa, da namorada, da mãe, e fecha ali a entrada porque vai passar ar e não passa forídeo. Então muito cuidado nesse fechamento. Ele vai ser o principal manejo que você vai fazer para controle de forídeo, a gente vai entrar nisso, é fechar o enxame, mas esse fechamento tem que ser de uma forma que você evite a passagem de forídeo, né? Não só a saída das abelhas. Então, transferir e já fechar no mesmo dia. Por quê? Pode entrar forídeo? Pode. Só que daí você vai assoprar, né? Você assoprar a caixa, bem nos cantinhos da caixa, há uma tendência desses forídeos saírem. Então, você pode fazer esse manejo, caso não queira que eles saiam, né? O ideal é que você não queira mais forídeo no ambiente, então você leva lá para dentro do banheiro, fecha tudo, abre o enxame, assopra e pega os forídeos. Carlos, por que o banheiro? O que tem de especial no banheiro? O especial no banheiro que é um espaço menor, tem paredes lisas e não tem móveis, né? Então, se você fizer isso dentro do seu quarto, o forídeo vai entrar atrás do guarda-roupa, atrás da escrivaninha, debaixo da cama, sei lá, mas tem muito mais esconderijo para eles, né? Já no banheiro você consegue fazer esse controle maior ali dos forídeos, então leva o banheiro, assopra e mata essas mosquinhas com a mão. Você pode tentar matar dentro da caixa, mas eles realmente são muito rápidos. De 10 você consegue pegar um ali. Mas é sim uma boa opção transferir, fechar e deixar fechado. Assoprar, né? Caso você veja que entrou. Basta uma revisão rápida ali, você vai ver se vai ter mosca ou não, porque elas tendem também a ficar por cima. E na transferência, você não vai deixar vários módulos, a não ser que o enxame seja muito grande. Mas ainda assim, se for um enxame grande, né, são aí 2 pontos. É um enxame grande, vai ter mais material, pode atrair mais forídeo, mas ao mesmo tempo é um enxame mais populoso. Então são 2 pontos que ao mesmo tempo pode atrair, mas ao mesmo tempo é o que lida com os enxames. Então fechar logo após a transferência, ou se você está tendo muito problema aí na época, na região, realizar a transferência com a luz vermelha. Então você já realiza de noite, para que eles não entrem. Então, realizou a transferência com luz vermelha, acho que eu já citei isso em algumas conversas nossas aqui, em alguns papos de meliponicultor, mas basicamente é a lâmpada vermelha, você pode pegar uma lâmpada de LED branca e passar uma tinta vermelha, a luz vai ficar vermelha, mas só façam isso caso vocês tenham experiência em transferência sem luz vermelha durante o dia. Tá? Tem toda uma questão de manejo e experiência prática para manejar esse enxame.
Na luz vermelha não é tão fácil de você verificar as estruturas, então você tem que estar levemente acostumado a realizar uma transferência, mas realizar na luz vermelha, de noite, né, no caso realizar de noite, que tem que ser na luz vermelha, vai evitar a entrada de forídeos. Carlos, quanto tempo deixa fechado? Pessoal, em média aí, 2, 3 dias pode deixar fechado, né, mas muito cuidado com a vedação da caixa daí, né? Essa vedação da caixa vai ser independente de transferência à noite ou durante o dia. E a nossa melhor fita, que está aparecendo aqui atrás de mim, nossa melhor fita não, né? A nossa melhor amiga, a fita crepe, para fechar bem as frestas da caixa. Né? Se for uma caixa, vai depender, né? Algumas caixas são muito bem feitas e não tem nenhuma fresta, mas por mais bem feita que seja a caixa, se for uma caixa modular, por exemplo, pode aí ter algumas frestas entre os módulos e a fita vai te ajudar bastante nisso. Eu sei que a maioria tem conhecimento disso, né? Mas muito cuidado com o Durex, né? O Durex não vai grudar direito na madeira, tem que ser a fita crepe aí, a melhor amiga do meliponicultor na vedação das caixas. E isso vale para tanto de noite como durante o dia. E durante o dia, daí a gente já vai entrar para a espécie que não é susceptível, por exemplo, a jataí. Se você teve problema com forídeo em jataí, sinto lhe informar, mas você fez muita lambança. Eu transfiro o jataí no meio da mata, em épocas chuvosas, não na chuva, né, pessoal? Transferência em si, acima de 25 graus, tempo limpo, sem vento, tá? Na transferência. Mas, se a época é uma época chuvosa, com bastante umidade, vai ter mais forídeos. Mas eu realizo transferência no meio da mata, coloco o pólen dentro. Quem não viu ainda, veja, tem bastante conteúdo a respeito de transferência. Lá no e-book que eu coloquei nos stories hoje, de confecção e instalação de ninhos iscas, tem o link para uma aula especial de retirada e transferência de ninho isca, e essa transferência de jataí é na mata. Então eu coloco o pólen, deixo o mel escorrendo até eu terminar ali o processo, pego esse mel e coloco dentro do enxame também. Fecho a caixa, coloco no meu suporte, acomodo na árvore, viro as costas e vou embora. Nunca perdi nenhum enxame para forídeo. Já perdi porque definhou depois, mas não tinha larva, restou alimento. Né? Uma outra questão aí das jataís, problema com a rainha, má substituição, ou enxame mais fraco no caso. Enxame, quando eu pego um ninho isca mais fraco, ele vai ter pouco material, então eu vou lidar muito fácil com esse material, não coloco milgueira, mas a caixa vedada com fita, transfiro, acomodo a caixa, viro as costas e vou embora. Então, acho difícil, muito difícil, que isso em época que eu estou tendo problema, que estava, né, tendo problema com forídeo em borá, forídeo em mandaçaia, forídeo em tubuna, mesmo manejo com a jataí, não tem um problema. Então, a jataí, mirins, lambiólios, marmelada, são abelhas que dificilmente você vai ter problema com forídeo. Tem que deixar frestas muito grandes na caixa. Uma jataí geralmente ela é muito populosa. Como eu falei, se é um enxame não populoso, não vai ter tanto alimento. Então, são duas... um ganha-ganha aí, né? Tem um problema ao mesmo tempo que tem a solução ali, que, lembrando mais uma vez, é o segundo pilar aí da força de trabalho, diretamente na principal força de trabalho, né? Que são as campeiras para lidarem com os forídeos. Então, eles são atraídos pelo pólen, tomar cuidado com o pólen e, caso tenha a infestação, a gente já falou lá de assoprar, mas agora quando tem as larvas, Carlos, porque as moscas, pessoal, é isso que eu falo que ele é um predador, porque as larvas vão comer o enxame quase todo, principalmente os potes de pólen, um pouco aí do mel, mas as células de crias verdes. Então ele é um predador, porque ele vai comer o enxame, mas as moscas não comem, né? Ele é mais aí, vai se aproveitar da situação de enxame fraco. Então as moscas não são um problema. Os problemas, elas podem vir a ser um problema, né? Porque elas colocam os ovos que nascem e vão comer o enxame inteiro. E como lidar com essas larvas? Assim como a gente abre o enxame e tem 2 ou 3 moscas, não é um problema, ou você vai se preocupar menos, se tiver 10 é muito menos preocupante do que se tiver 50 moscas lá dentro. Vai mostrar a situação que o enxame está. Então, quando você abre e tem algumas larvinhas na lixeira, já é um ponto de alerta. Mas você não precisa ficar desesperado e trocar o enxame de caixa, que vai ser o que a gente faz lá no final, quando está quase perdida a situação. Porque muitas vezes você abre o enxame e está perdido, não tem o que ser feito. Aí é um aprendizado, aí você vai queimar esse material. Não queimem a caixa. A gente tem que valorizar a madeira, pessoal. Todo o impacto que tem essa madeira ser coletada, essa madeira ser produzida, transportada, feita a caixa,
Tem gente que por raivinha queima a caixa. Não foi uma nem duas vezes que eu já vi isso. Deu uma infestação de forrídeo, a pessoa vai lá e queima a caixa. Não façam isso. Se você quer matar todas as larvas, pode colocar no freezer. Vai matar as larvas para você não ter que lidar com as larvas em movimento, matar as moscas ao mesmo tempo. Então depois você tira esse material e taca fogo nele, ou enterra. Se não quiser tacar fogo, enterra. Enterrar é uma boa opção. Mas antes de chegar nessa parte crítica de perder o enxame ou de ter que trocar de caixa, você pode lidar com essas larvas. E como que a gente lida com elas, Carlos? A principal, como eu falei, numa infestação pequena, você vai ver larvas aí na lixeira, porque as abelhas colocam essas larvas na lixeira ao mesmo tempo que elas comem o lixo também. Então pode ter ali postura de forídeo na lixeira. Então você limpa essa lixeira, daí é uma das vezes que você vai limpar a lixeira. Já teve gente perguntando para mim, Carlos, quantas vezes por semana eu preciso abrir um enxame para limpar a lixeira? Isso em condições normais, não em condições de infestação de forídeo. E não, pessoal, vocês não precisam limpar a lixeira. As abelhas fazem esse serviço. Ah, fiz uma revisão de rotina, tinha muito lixo acumulado, beleza. Daí você vai dar um suporte para as abelhas. Mas abrir o enxame para limpar a lixeira, quando não está em infestação, quando o enxame está estável, não há nenhuma necessidade. Ali na lixeira ainda pode ter micro-organismos e uma microbiota que vai ser benéfica para as abelhas, que se desenvolve ali, e tem toda a questão da flora e fauna ali dentro do enxame. Então deixar que as abelhas lidem com esse lixo. Mas no caso de forídeo, você tira essas larvas, mata elas, enterra, esmaga, joga fora, e uma pitada de sal, pitadinha, a menor colher é a de chá, Uma colherzinha de chá, não pitada, porque a pitada vai com o potinho lá, que você faz a dispersão ali do sal, isso vai espalhar, mas não é espalhado, ele é pontualmente ali com uma colherzinha de chá, na lixeira, no cantinho. Na lixeira geralmente vai estar nos cantos, você vai ver aquele acúmulo ali de restos de disco de cria, de larvas de forídeo e de fezes das abelhas, que é o que principalmente tem na lixeira. Então você vai lá e coloca sal. Por quê? Essas larvas elas vão morrer na presença de sal. Então quando as abelhas jogarem as larvas ali, elas vão morrer. E depois as abelhas, com bastante cuidado, vão conseguir lidar com esse sal. Mas muito cuidado, infelizmente algumas pessoas, quando começaram a se falar do sal para forídeo, estavam orientando colocar sal no fundo da caixa. Não, a não ser que você tenha uma lixeira, Eu não trabalho com lixeira aqui, não recomendo, a não ser para quem tenha problema com mosca soldado. Então eu não trabalho com lixeira, mas caso você tenha uma lixeira, daí a lixeira vai estar no fundo, Mas não é no assoalho da caixa, caso seja uma caixa de módulo fixo, Como vocês estão vendo aqui atrás. É na lixeira que você vê ali. Tentar também não fuçar o enxame inteiro para achar essa lixeira. Se a infestação é grande, às vezes foi uma infestação pontual, você viu ali algumas larvas, fez a limpeza, já não tem mosca adulta, porque as abelhas lidaram com isso, colocou o sal, beleza. Revisão, dependendo da infestação, 2 vezes ao dia ou 1 vez ao dia. Caso você veja muitas moscas, você vai ter que fechar o enxame. Daí por 2, 3, 4 dias, dependendo da situação. Enquanto tiver ali a situação para você controlar. Quando não tiver mais moscas, não tiver mais larvas. Mas recomendo no mínimo por 3 dias. Por quê? Há uma marcação feromonal ali dos forídeos na caixa. Então se você fechou um dia, já não viu mais, voltou a caixa no lugar, vai ter mosca ainda por ali, querendo entrar na caixa. Então deixa fechado 3 dias, não tem nenhum problema. Se for necessário, alimente. Mas não precisa alimentar. Tá? Não é porque o enxame está fechado que você tem que alimentar ele. Algumas pessoas chegam a alimentar enxame para viajar. Pior coisa do mundo, Para viajar, dependendo da situação, você tem que tirar alimento. Então não precisa alimentar só porque está fechado. Vai depender de como estão as reservas, tá? Mas então fechou o enxame, assoprou, colocou sal na lixeira e você vai avaliar como que essas abelhas vão lidar. Se possível, dê uma olhadinha ali nas células de cria, mas se tiver larva pelo invólucro, já tem que tomar bastante cuidado, já faz uma revisão na célula de cria. Se é uma caixa de módulo, vale a pena uma revisão embaixo também. Geralmente as larvas estão mais por baixo. Então tudo vai depender, pessoal, de abrir, avaliar, ver ali a infestação. No final, você só vai ter uma experiência mesmo quando você tiver problema com forídeo. Mas com toda essa parte teórica que a gente está conversando aqui, tenho certeza que vocês vão conseguir lidar com os forídeos. E daí, enquanto o enxame está fechado, a gente vai entrar aí numa coisa que muita gente gosta e bate na tecla, Como se fosse o milagre
do controle dos forídeos, que é o quê? Que é a nossa isca de vinagre, isca para forídeo. Quando você pega o vinagre de maçã, coloca um pouco de pólen dentro, num potinho 50 até 100 ml, faz vários furinhos que as abelhas não entrem, isso pode atrair os forídeos. Mas não utilizem isso em enxame aberto. Por quê? Vai continuar entrando forídeo. Utilizem em enxame fechado, para garantir que os forídeos que estão ali dentro são os que vão entrar no enxame. Sem contar, pessoal, que esse vinagre, ele atrapalha a questão das abelhas. Como assim, Carlos? Se você deixar um potinho ali, você vai ver que as abelhas que trabalham mais com cera, principalmente as escaptotrigonas, mas a mandaçaia também, ela vai tentar fechar e ela vai fechar essa isca com cera. Por quê? Porque aquele cheiro não é legal para elas. Então um cheiro forte desses dentro do enxame vai atrapalhar o trabalho das campeiras também. Tá? Mas ele é benéfico quando não vai entrar mais forídeo, então vai pegar os forídeos que estão ali dentro. Agora, deixar uma isca de vinagre no enxame aberto atrai mais forídeo para dentro e atrapalha as campeiras no serviço que seria de limpeza e organização do enxame. Então, isca de vinagre em enxame fechado, até que você não veja mais moscas ali dentro, depois tira, que como eu falei, isso atrapalha as abelhas, sal ali dentro, pode ser que esteja controlado. Beleza, está controlado, passou 3 dias fechados, vou abrir o enxame, para abrir o enxame, abre o enxame e avalia de noite se tiver forídeo de novo, fecha, assopra. Realmente, pessoal, a gente já teve aqui um papo de meliponicultor a respeito de quanto tempo eu preciso demandar para cuidar das abelhas. E se você fizer os manejos corretos, vai precisar de muito pouco tempo para você cuidar de 10, 20, 30 caixas, você vai gastar algumas poucas horas no fim de semana. Porém, se você tiver um problema com forídeo, você vai demandar mais tempo. E daí pode ser à noite, né? Para quem trabalha durante o dia, tem a opção aí de cuidar à noite, como eu já falei, da luz vermelha, soprar à noite, deixar o enxame fechado. Tudo isso você pode fazer de noite, né? E de manhã, lá antes de ir para o serviço. É só o Ricardo perguntando aqui. E para as iscas, como resolver? A gente já vai entrar na questão dos ninhos iscas. Vamos finalizar aqui a questão das caixas. Então, depois abre e vai avaliando. Beleza, essa é uma manifestação pequena a média, que você consegue controlar. Fechando, sal na lixeira, o sal pode ser até com enxame aberto, tá? Se a manifestação for pequena. Quem viu lá a aula do meliponicultura na prática, que eu deixei o manejo disponível lá no YouTube, né? Só o manejo em si, da transferência da tubuna para a caixa aeretama, era um enxame fraco, que deu forídeo, mas eu controlei sem fechar. Vi algumas larvas na lixeira, limpei, coloquei sal, não precisei olhar mais, não tive nenhum problema. Realmente foi algo pontual. Porém, pode não ser, então você vai fechar, isca de vinagre, sal, assoprar, beleza. E quando tem muitas larvas, Carlos, tem pote ali de pólen fervendo de larva. É um negócio, é borbulhando, pessoal. Elas ficam ali a todo vapor comendo pólen, já tem larva pelo invólucro, larva no plástico de cima, larva por baixo. Daí a gente vai entrar para o manejo mais drástico, que é a troca de caixa. Então você vai pegar uma caixa nova, com cera mista que você tenha, ou cera de outro enxame, um pincel e um sugador de abelhas. Você vai pegar, você vai passar os discos para essa caixa, separando os discos. Por quê? Porque as larvas podem estar por baixo. Se ela não começou a comer ainda a célula de cria, você passa o pincel e você consegue limpar. Então coloca esses discos limpando com o pincel na caixa, disco por disco. Se tiver disco verde, provavelmente vai estar infestado. Não coloca nada de alimento, porque vai estar tudo contaminado. Com o sugador você vai pegando as abelhas, vistoriando a caixa para encontrar a rainha. Tenta não pegar a rainha com o sugador, porque tem ali uma certa pressão. Pega ela com uma faquinha, com um formão de manejo, um pouquinho de cera. Então você vai sugando essas abelhas, porque nem todas as abelhas voam, né? Suga essas abelhas e coloca na caixa. Mantém a caixa fechada, ou se tem muitas campeiras ainda, volta a caixa no lugar para essas campeiras entrarem, ou deixa uma outra caixa vazia para você pegar essas campeiras, por quê? Esse enxame está totalmente debilitado. Imagina a gente deixar ele aberto no meliponário, vai entrar mais forídeo, vai continuar o problema. Esse enxame tem que ficar fechado, você vai ter que pegar as campeiras. Isso pode ser feito de noite também, só que daí vai ser mais difícil de você visualizar, né, a postura dos forídeos, né, ovos nos discos de cria, ou até as mosquinhas, as larvas ali, elas são muito pequenininhas, branquinhas, pequenininhas quando novas, depois elas ficam maiores, então você vai ter que ver o que é melhor para você, o que é melhor para a caixa, mas trocar de caixa. E daí a gente vai ter que fortalecer o enxame. Nossa.
tomei uma mandaçaiada no olho aqui. Daí a gente vai ter que fortalecer o enxame. Por quê? Lembra lá do começo do nosso papo? Qual que é o principal fator que controla os forídeos? É a força de trabalho, as campeiras. Então você vai ter que aumentar o número de campeiras nesse enxame. Como? Células de cria. Mas células de cria tem que tomar muito cuidado, porque às vezes, avaliem, pessoal, avaliem situação por situação. Às vezes sobrou 2 discos e meia dúzia de abelhas. Como que você vai fazer isso? É mais fácil você fazer mais uma nova divisão, né? Se esses discos maduros estão bons, se você tem um enxame forte, você faz praticamente uma nova divisão. Então tira campeiras de outra caixa e coloca ali. Né? Sem técnica da cebola, porque quase não tem nada de abelha, né? Pode usar a técnica da cebola, se tiver mais. Como que é a técnica da cebola? Não tem muito segredo. 15 minutos a cebola dentro das 2 caixas, troca de lugar, tira a cebola daqui do campeiras, porque ali não precisa mais cebola, deixa a cebola mais 10, 15 minutos na que recebeu as campeiras, para não ter ali briga, né? Para elas não matarem o resto das campeiras. Mas se já não tiver campeira, vai ser uma divisão nova. E nessa divisão você vai colocar bastante campeira, mais um disco de cria, beleza. Conseguiu aproveitar um pouco do material biológico, que são os discos de cria. Se ainda está meio legal, tem um bom número de campeiras, você pode colocar um disco de cria nascente no dia seguinte. Por quê? Ali em 12 horas, 24 horas, você consegue avaliar se você realmente limpou o material. Porque às vezes não limpou. Então coloca disco de cria e mais campeiras, para fortalecer. Beleza, Carlos, consegui contornar, sem trocar de caixa, mas eu vejo que o enxame ainda está fraco. Então, célula de cria nascente e, dependendo da situação, colocar campeira para conseguirem lidar com esse problema. Como eu falei, tem que ter a campeira. Vai acabar voltando, pessoal. Por quê? Porque isso significa que tem forídeo no ambiente. Não só porque tem mel, porque tinha pólen, porque tinha frestas, mas porque tem forídeo no ambiente. E isso você só vai conseguir observar no manejo das abelhas. Por exemplo, ele vai depender de matéria orgânica para se proliferar. Aqui, né, para quem está vendo aqui, não está ouvindo no Spotify, para quem está vendo no YouTube ou aqui no Instagram, a live, eu estou no meliponário urbano. E geralmente nas cidades tem muito pouco forídeo. Muito pouco ou quase nada. Na casa dos meus pais, né, onde eu deixo esse meliponário, então hoje eu vim para a cidade para fazer correio e fiquei aqui já para a live. Então, aqui na cidade, na maior parte das cidades, tem muito pouco forídeo porque tem pouco material em decomposição. Carlos, tem também, mas se a gente for comparar, por exemplo, lá no sítio, onde tem mata, onde tem banhado, onde tem ribeirão, você vai ter muito mais matéria orgânica e umidade. E com isso, mais proliferação de forídeo. E essa umidade está relacionada também ao ambiente. Então, mesmo hoje em dia, né, nessa época, lá no sítio, né, onde eu tenho meliponário, onde eu moro lá, tem pouquíssimo forídeo. E é bom, mas por quê? Daí é bom porque é ruim ao mesmo tempo. Por quê? Porque a gente vem de uma seca, de falta de chuva. Né? Agora era para estar lotado de forídeo no meliponário, lá no meliponário rural. E não tem. Por um lado é bom, mas como eu falei, eu preferia que tivesse forídeo agora. Né? Por quê? A seca afeta as abelhas, afeta o clima, afeta as floradas, né, principalmente. E o calor estava afetando as abelhas. Então, no ambiente rural vai ter mais forídeo, no ambiente urbano vai ter menos. E com isso você vai avaliar aí. Como eu falei, lá no meu ambiente rural agora, tem pouquíssimo forídeo porque faltou chuva. E nessa época, né, principalmente final de verão, início de outono, é onde tem mais. Porque eles fizeram vários ciclos de multiplicação no ambiente que começou lá na saída do inverno. Então, a gente teve um inverno super rigoroso, um inverno longo, a primavera fria e seca. E com isso, tivemos aí menos forídeo no ambiente. E o mesmo vale para a região nordeste, né, pessoal? Onde tem menos chuvas, pelo que eu vejo, tem pouquíssimo problema de forídeo na região nordeste. Carlos, eu estou na Bahia, Mata Atlântica, tudo bem, né, pessoal? A gente tô falando no contexto geral. Não estou falando de todo o Nordeste, ou, como eu falei, de todo o Sudeste, de toda a região urbana. Tem pessoas em regiões urbanas que estão próximo a áreas de mata que vão ter problema com forídeo também. Não é o meu caso. Mesmo aqui, área urbana, tem um rio aqui a 150 metros, tem um rio, tem um pouco de mata ao redor, não tenho problema com forídeo, tenho mais lá no ambiente rural, né, na área que tem muito mais mata ao redor, muito mais umidade. Então essa questão ambiental dos forídeos, que, pessoal, não tem como controlar. Como que eu vou controlar a área de mata, os banhados, o rio, a mata ciliar lá do sítio? Não tem como controlar.
O máximo é fazer a limpeza ali do meliponário, não deixar nada em decomposição e não deixar os enxames. Por exemplo, o enxame morreu por forídeo. Você não vai deixar ele aberto no meliponário. Como eu já falei antes, você tem que lidar com esse material. Ah, achei uns potes de pólen velho aqui, vou jogar fora. Enterra, queima, faz alguma coisa. Mas não deixa exposto, porque lá vai ser um local para proliferação de forídeo. Então essa vai ser a principal questão aí. Você vai ter um certo controle, mas ele não é muito. Você vai ter que lidar com o manejo correto das caixas, transferência, divisão e manter o enxame com uma boa população. Beleza, Carlos, aí eu tenho controle dos meus enxames. E nos ninhos iscas, geralmente a perca de ninho isca, eu já perdi a Scaptotrigona aqui tubuna. Mas ela ocorre com as Scaptos, principalmente, e as mandaçais. Como eu falei, são duas espécies aí que atraem, porque elas têm um pólen que é muito mais fermentado do que o da jataí, né? A jataí é levemente seco o pólen. E é levemente seco o pólen. O pessoal falou do nosódio, a gente vai falar do nosódio também, desenvolvido lá pela doutora Gena. Então elas têm um pólen mais ácido, né? E isso dá um cheiro muito mais forte. E quando a umidade interna da isca está muito elevada, que é o que pode acontecer no ninho isca, o cheiro do enxame vai ser muito mais forte. E isso vai atrair forídeos. Além de que, por exemplo, uma Scaptotrigona pode se desenvolver muito. Cresce muito o enxame. Vai ficar apertado, bagunçado. Não bagunçado, né? Mas vai ficar muita abelha. Isso gera mais calor, que vai gerar umidade. Não é que gera umidade, mas que vai fazer o vapor subir para cima, que não tem como subir para baixo, mas é o que acontece com o vapor, e ele pode condensar no topo da isca. Então, por isso, eu defendo há vários anos já furar o ninho isca. Algumas pessoas, não sei porquê, não defendem isso, mas não atrapalha o enxame, pessoal. Fura a parte de cima do ninho isca. Essa umidade, ela vai escorrer para baixo, porque também não tem como escorrer para cima, mas a parte que evapora o vapor, ele sai, e isso ajuda bastante. As duas tubunas que eu perdi foram porque o ninho isca não estava furado em cima, tá? Então, com isso, você vai ajudar muito. Beleza, Carlos, o meu ninho isca está furado, o ninho isca está furado, a isca está correta, mas está chovendo demais, o enxame não está dando conta. O que eu faço? Não tem o que fazer. Se tiver, obviamente, se tiver na hora de tirar o enxame, beleza, mas a enxameação, Carlos, eu tenho certeza que a enxameação começou há 15 dias. Está chovendo demais, tem forídeo, o enxame não está dando conta. O que eu faço? Não tem o que fazer, pessoal. Chega um ponto do manejo, nesse caso nem é ponto de manejo, é ponto natural de evolução daquela enxameação. Não tem o que ser feito, você deixa. O forídeo pode comer o enxame, deixa lá, vai derreter a cera, vai comer tudo e pode entrar outra, porque você já sabe que o local é bom. Então vai ser condições ambientais que você não tem controle, né? Forídeo na mata e chuva. Mas o Ricardo acabou de colocar aqui que o nosódio na isca. Testei e tenho aprovado. Então a gente já falou dos controles físicos, controle com sal, controle de troca de caixa, isca de vinagre e, então, há pouco tempo, né, 2020, começo de 2020, se eu não me engano, foi uma das primeiras vezes que a doutora Gena falou sobre o nosódio, que ele é um fitoterápico, né? Ele é uma... Esqueci o termo agora. É da medicina que utiliza o próprio composto para ir contra ele, né? Ele é um fitoterápico. Realmente esqueci o nome agora desse tipo de medicamento, né? De fitoterápico. Mas então, eu vi a palestra onde ela falou, né, sobre o nosódio, foi testado, já tem trabalho científico. Então, como que ele é feito? Como que é o nome da... Esqueci agora, se alguém souber, coloque aí nos comentários, deu branco. E eu não coloquei nas anotações aqui porque eu ia saber, mas esqueci. Mas então tem o nosódio, que ele é feito como? Você pega o forídeo, esmaga vários forídeos, tem toda uma receita, tá, pessoal? Tá, tem toda uma receita. Se não me engano, é 30 machos e 30 fêmeas, você esmaga, faz as diluições e você vai espirrar, né, esse diluído aí do próprio forídeo nas caixas. E como o Ricardo colocou, até mesmo na isca, com ele tem funcionado. Então várias pessoas têm feito. O que acontece? Não popularizou tanto porque ele tem todo um esquema para você fazer esse nosódio. Tá? Você tem que ter toda ali a vidraria, tem que ser virgem, né? Não pode ter sido utilizada para nada, tem que fazer as diluições corretas, vai ter uma certa validade desse produto. Então eu, até onde tenho visto,
Algumas pessoas utilizam, mas não está tão fácil, não está fácil de adquirir o nosódio. Ele é uma boa opção, pesquisem, né? Tem bastante conteúdo da doutora Gena a respeito do assunto. Eu nunca testei por aqui, realmente procurei para adquirir, mas tenho tido um bom controle com tudo isso que eu falei, aliado à seca, né? A seca tenho tido um bom controle. Os principais problemas com forídeo, pessoal, acabam sendo, vamos ver se o pessoal colocou aqui, vocês colocaram aqui os problemas que já tiveram, mas os principais que eu vejo, transferência incorreta, essa questão do ninho isca, que eu já falei como resolver ou como não resolver, né? Dependendo da situação, não tem o que ser feito. E a divisão, né? Um dos principais problemas com forídeo são em divisões, onde a pessoa não se atenta à força de trabalho. Então o manejo tem que ser feito de forma correta. O máximo de campeiras possíveis na divisão, que elas entrem na caixa, seja você trocando a entrada, colocando no mesmo lugar, fazendo o manejo correto da divisão, caixa com poucas frestas, ou quase, na verdade nenhuma, né? Mas se existem, que seja utilizado fita, e dificilmente você vai ter um problema com forídeo, porque, mais uma vez, batendo no ponto da força de trabalho para cuidar dessa infestação de forídeo. Colocaram aqui, né, que as urussus lidam bem com forídeo, mas também já havia muitos problemas com urussu. Toda abelha populosa vai bater de frente tranquilamente com forídeo, pessoal. A questão é ter população. Se não tiver população, se for um enxame que não está estável, uma divisão recém-feita, não é um enxame estável. Não tem o túnel, não tem todas as estruturas, não está 100% vedado por dentro. Então, não é um enxame estável. Um enxame não estando estável, ele precisa do máximo de campeiras possível. E se não tiver, vai ser susceptível, tá? Será susceptível aos forídeos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a população e na divisão. Então, realizar um manejo adequado, você vai ter sucesso nos seus manejos, não tendo problema com forídeo, porque você vai virar pode virar babá de enxame. Eu não gosto, eu gosto de manejar minhas abelhas. Por mim, eu abria a abelha todo dia, toda hora, mas não para cuidar de um problema, de uma dor de cabeça, como é o caso do forídeo. E se você quiser não ter problema, aprender o manejo com as abelhas nativas, eu tenho o meliponicultura na prática, né? Aulas disponíveis assim que você adquirir, mais de 120 aulas, tratando sobre esses predadores das abelhas, mas mostrando os manejos na prática, a evolução deles, né? O que acontece quando eu tenho um problema? Como que eu faço uma divisão evoluir bem? Como que eu vou colocar campeiras no enxame, adicionar discos de cria, o que é um enxame populoso, o que é um enxame fraco? Isso você só consegue ver na prática, né? Seja com seus enxames, quem tem pouco, maneja pouco ou ainda não está criando, consegue ver através das minhas aulas práticas, né? Enxames acompanhados por meses para mostrar essa questão, né? Muitas vezes o enxame ele está fraco e não tem problema com forídeo. Por quê? Ali dentro está tudo organizado. Então lá tem transferência de mandaçaia, de tubuna, jataí, mirins, divisões. Tem até divisão de borá, que é uma abelha que poderia ter problema com forídeo. Então enxame forte, populoso, realizei a divisão de borá, com toda a história de evolução do enxame. Depois, por exemplo, perdi a matriz. Mas, por quê? Para mostrar por que está lá, né? Por que mostra um insucesso. Para mostrar a realidade da meliponicultura. A realidade da meliponicultura não é só teoria bonita, né? Pode ter problema, como é o caso do forídeo, como é o caso das campeiras não entrarem na divisão, como é o caso da rainha demorar para começar a postura, a rainha demorando para começar a postura, lá no futuro vai ter problema de campeira. Como assim, Carlos? No enxame estável, mais uma vez, todo dia nasce, todo dia morre a abelha. Quando você faz uma divisão, vai faltar uma parte desse ciclo. Por quê? Que é o ciclo da postura que eu chamo. Porque nesse ciclo, está tendo postura todo dia, as células de cria estão ficando maduras todo dia e algumas vão nascer todo dia. Quando você coloca as células maduras, você não colocou as verdes, então já vai ter ali um déficit. Se demorar para a rainha começar, vai ter um déficit maior ainda, porque fica muito tempo sem postura. As campeiras não vivem para sempre. Elas podem viver mais um pouquinho, dependendo da situação, mas elas vão morrendo, então esse enxame vai ficar pouco populoso. Então não é incomum que a rainha comece uma linda postura com 30 dias e depois com 45 ou 60 o enxame definha. Está uma imensa infestação no ambiente e o enxame se perde para forídeo.
Então, para dominar a criação das abelhas nativas, meliponicultura na prática. Antes da gente terminar, quero contar só uma história, né, dessa questão dos forídeos dentro do enxame, como que eles podem ajudar. Sim, forídeos talvez, pelo que eu observei, não vi relatos iguais aos meus, mas tem outras teorias aí, que eles podem ajudar o enxame. Como que eles podem ajudar os enxames, Carlos? Vai ser um tema polêmico, que eu já abordei em alguns vídeos no YouTube, na verdade 2 vídeos, deu uma certa polêmica da questão do pólen poder ser lixo, né, que algumas pessoas estavam dando a entender que todo pólen dentro do enxame é lixo. Né? Eu não vou para essa área de pensamentos, porém o pólen pode sim, muito velho, ser lixo na caixa. E como que as abelhas lidam com isso? Botando esse material para fora, ou como foi o caso que eu vi, acho que foi no outono de 2019, na revisão periódica do outono com as minhas abelhas, em 3, no mínimo 3 ou 4, mas no mínimo 3 enxames de mandaçaias super fortes. Eu abri o enxame para ver, e o que eu encontrei? Potes de pólen fervendo de forídeos. Larvas e mais larvas dentro de 2 ou 3 potes de pólen de cada enxame. Achei aquilo estranho, mas como já sabia avaliar, né? Mais uma vez, diagnosticar a situação do enxame, olhar para o enxame, saber como que ele está e ficar tranquilo ou agir mediante aquilo, eu fiquei tranquilo. Era um enxame populoso, bem vedado, boa reserva de mel, postura madura e verde. Tem toda essa questão, né? Quando a gente olha para o enxame e olha a postura, você consegue ver o quê? O passado e o futuro das abelhas. Porque se é a mãe de Ná, aprende a ser a mãe de Ná? Não. Porque você olha o que está acontecendo e o que aconteceu. Como assim o que aconteceu, Carlos? Quando eu olho o enxame e vejo células de cria madura, o que significa? Significa que teve postura há alguns dias, semanas atrás. Se eu olho para o enxame e só vejo postura verde, alguma coisa aconteceu dias atrás. Trocou de rainha, faltou alimento, estresse térmico, alguma coisa. Então, saber diagnosticar é fundamental. E eu olhei esses enxames, diagnostiquei-os e vi que estavam fortes. Então, deixei para ver. 3 dias depois, abri novamente. Um dia depois, 2 dias depois, eu abri por cima para ver se não tinha moscas, né? E não tinha moscas. 3 dias depois, eu abri a parte de baixo, né? Porque isso estava ali ao redor do ninho. E não tinha mais nenhuma larva de forídeo, meus queridos. Por quê? Significando que, nesse caso, as abelhas, a teoria, né? Preferiram deixar as moscas colocarem os ovos nos potes de pólen, porque talvez seja mais fácil elas colocarem as larvas para fora do que lidarem com esse pólen pastoso, esse pólen ou ressecado aí da mandaçaia. Então, essa é a história aí de forídeo sendo benéfico para o enxame, auxiliando na limpeza. Né? Mas, mais uma vez, só um enxame forte, populoso, com uma boa população, conseguiu lidar com essa situação. Então, esse é o Papo de Meliponicultor de hoje. Lembrando que áudios disponíveis no Spotify, se você não nos segue lá, temos vários podcasts lá já disponíveis para você acompanhar. No mais é isso, pessoal. Espero que não tenham problema com os forídeos, mas caso tenham, aqui com essa nossa conversa, vocês já sabem como lidar. Um abraço e até o próximo Papo de Meliponicultor.